Talvez você já tenha ouvido falar sobre os levitas na Bíblia, mas quem eram eles? De onde eles vieram e qual era a função desse povo? Como que surgiu esse povo, a tradição dos levitas? Hoje eu vou te ajudar a entender essa história. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Aqui falamos de Jesus, estudamos a palavra de Deus e crescemos todos juntos no conhecimento e na graça do Senhor. E para a gente começar a entender, o levita indica alguém que era descendente de Levi. Mas quem é Levi? Quem era Levi? Levi é o terceiro filho de Jacó com Leia, ou Lia. Em algumas traduções está escrito Lia, outras está escrito Leia. Os levitas foram separados para cuidar das questões do santuário e dos cultos a Deus durante a antiga aliança. Vamos entender de fato como tudo começou e como surgiu esse povo chamado levitas. A nação de Israel foi dividida em 12 tribos. Essas 12 tribos eram formadas pelos filhos de Jacó. Levi era o nome de um dos filhos de Jacó. Então os levitas eram os membros da tribo de Levi, os descendentes de Levi. Levi, ele teve 3 filhos, que foram Gerson, Coate e Merari. Esses 3 filhos de Levi formaram 3 famílias que constituíam a tribo de Levi. Moisés e Arão pertenciam à família de Coate, então eles eram descendentes de Levi, da tribo de Levi, filhos de Coate. A tribo de Levi, ela foi separada por Deus no tempo de Moisés e Arão. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para fazer todo o serviço da tenda da congregação e da arca da aliança. A tenda da congregação era o local onde Moisés e Arão se reuniam para consultar o Senhor. Era o lugar onde Deus se revelava a Moisés e a Arão em momentos cruciais da jornada do povo no deserto. Moisés montava a tenda da congregação fora do acampamento, está escrito lá em Êxodo 33, versículo 7. Está escrito assim: E tomou Moisés a tenda e estendeu para si fora do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E no versículo 11 está escrito: E falava Deus a Moisés face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Depois Moisés retornava para o arraial. Vamos entender um pouquinho mais sobre a tenda da congregação. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só falando sobre isso. Então, dentro da tenda da congregação ficavam diversos itens, como a Arca da Aliança, que era guardada no Santo dos Santos, uma câmara interior do tabernáculo. Dentro da tenda ficava também o candelabro, que ficava em frente à mesa, no lado sul do lugar santo. Ficava também o altar de ouro para o incenso, o altar do holocausto e a bacia que era usada para lavar as mãos e os pés, e entre outras coisas. Eu citei aqui só algumas coisas que ficavam dentro da tenda da congregação, mas se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo só falando sobre isso para vocês entenderem melhor. Então, gente, tudo isso eram coisas santas, coisas santíssimas, que só podiam ser tocadas pelos levitas. Por isso, a Arca da Aliança era conduzida pelos levitas, porque só eles podiam tocar na arca. Agora vamos voltar um pouquinho lá atrás na história para a gente entender aqui algo bem interessante. Preste atenção. Quando os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, nenhum primogênito do povo de Israel foi morto. Quando o anjo passou pelo Egito, na noite em que houve a morte dos primogênitos, todos os primogênitos de Israel pertenciam ao Senhor. Mesmo esses primogênitos pertencendo ao Senhor, ele não escolheu o primogênito para conduzir o povo e as coisas santas. Deus escolheu quem? Os levitas.
Então Deus substituiu os primogênitos pelos levitas. Por isso, os levitas agiam na qualidade de representante dos primogênitos das tribos. Nós podemos conferir isso lá em Números capítulo 8, do versículo 14 ao 19, que diz assim: E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus, e depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu o purificarás por oferta movida, os oferecerás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados, em lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tenho tomado. E no versículo 17 diz: Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel. Se vocês continuarem aí a leitura até o final do capítulo, vocês vão ver que Deus fala bastante sobre a primogenitura e os levitas. Lá no capítulo 1 de Números, do versículo 46 ao 49, também fala da separação da tribo de Levi, se vocês quiserem conferir depois. Agora vamos falar sobre a herança da tribo de Levi. No tempo de Josué, onde o povo chega à terra prometida, ali teve a divisão das terras entre as tribos. A tribo de Levi não recebeu parte alguma daquelas terras que foram divididas entre as tribos. A tribo de Levi, eles não receberam cidades, eles não receberam parte da terra. No entanto, 48 cidades naquelas terras, elas haviam sido separadas, designadas, o lugar dos levitas onde eles deveriam viver, embora não fosse deles essas cidades. Mas eles tinham seu lugar para habitar, eles dependiam dos dízimos e ofertas do povo para o seu sustento e sofriam quando o povo se desviava ali dos caminhos do Senhor, desleixava da vida espiritual e deixavam de cumprir as ordens de Deus, porque os levitas, eles dependiam dos dízimos para a sua sobrevivência. Então, se o povo descuidava da vida espiritual, eles deixavam de dar aquela parte do dízimos. Então, com isso, os levitas, eles ficavam sem o seu sustento. Isso aqui nos lembra que a Bíblia diz que a herança dos levitas não estava aqui na terra, pois a porção da sua herança era o Senhor, porque eles serviam a Deus em todo o tempo. Eu vou deixar uma referência bíblica aqui na tela para vocês, se vocês quiserem conferir. Vamos entender aqui qual a função dos levitas. Vamos lá. A função dos levitas era auxiliar os sacerdotes. As principais funções dos levitas estão escritas lá em Números capítulo 1, versículo 50, que Deus fala com Moisés e diz: Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que pertence ao tabernáculo. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles o administrarão e assentarão seu arraial ao redor do tabernáculo. Então eles eram responsáveis por tudo ali que dizia respeito à tenda da congregação. E o dever deles era transportar a arca, e o estranho que se chegasse ao tabernáculo e tocasse, aquele morreria. E a arca carregava a presença de Deus, o poder de Deus estava ali. Era algo santíssimo. E como nós sabemos, Deus não tolera o pecado. Então as pessoas que desobedecessem e se aproximassem tocando a arca, ela morreria. Até porque aquela pessoa, ela poderia estar impura, ela poderia estar sem se santificar. E os levitas, eles eram um povo que em todo o tempo eles deviam estar santificados, purificados para tocar na arca. Até porque se eles estivessem impuros, eles também morreriam tocando a arca. Eu trouxe aqui uma referência como um exemplo para vocês.
Lá em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 6 ao 8, vai falar de um homem que caminhava junto com o rei Davi em meio à multidão, quando o rei Davi levava a arca do Senhor para Jerusalém. Diz a Bíblia que a arca foi para tombar, e este homem, por nome Uzá, estendeu a mão para segurar a arca e tocou a arca. Então a ira do Senhor se acendeu sobre ele e o Senhor o feriu, tirando-lhe a vida. Então aqui nós temos um exemplo de que se tocassem a arca, realmente essa pessoa morreria. Por isso, os levitas eram pessoas que precisavam estar purificadas para tocar nas coisas santas do Senhor, pois o impuro que tocasse algo santo, ele morreria. E quem são considerados levitas hoje em dia? Vamos falar um pouco sobre isso? Então, as pessoas que são classificadas como levitas nas igrejas nos dias atuais são as pessoas que cantam e levam o povo à adoração através dos louvores, as pessoas ali que tocam instrumentos. E essa classificação, ela está correta ou está errada? Vamos ver? Então, essa classificação de que os levitas da casa do Senhor são aqueles que adoram com louvores e instrumentos está correta. Em 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14, Davi ordena que os sacerdotes e levitas exercessem seus cargos de ministrar louvores. Mas nós vemos aqui que os levitas faziam todo o serviço da casa do Senhor, todo o serviço da tenda da congregação. No tempo do tabernáculo, eles faziam todo o serviço do tabernáculo. E quando o rei Salomão construiu o templo, eles passaram a servir no templo. Com isso, podemos entender que os levitas da casa do Senhor é todo aquele que está a serviço da obra do Senhor, inclusive os que louvam, os que adoram com louvores e instrumentos. Então, se você serve na sua congregação como zelador, cuida das crianças, está no cargo de pastor ou trabalha na recepção, portaria, serve a Santa Ceia do Senhor, entre outros serviços, você também é um levita da casa de Deus, assim como os que adoram com louvores e instrumentos. Mas, como a Bíblia nos mostra, os levitas, eles eram pessoas santificadas e nós, para servir a Deus, para fazer o serviço da obra do Senhor, nós também devemos nos santificar, nos purificar e não fazer de qualquer maneira. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que talvez eu possa te ajudar. Que Deus te abençoe.